Oi galerinha, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Thay, bem-vindos a mais um For Books Mania. Estou eu aqui de volta para conversar com vocês a respeito sobre um livrinho, mamãozinho com açúcar, sabe? Fez o deglutiema que a gente foi, né? Que é Don Quixote, volume 2. Sabe, eu li o primeiro volume de Don Quixote já faz um bom tempinho. E no primeiro volume vai ser aquela famosa história que a gente conhece dos Meninos de Vento e de outras aventuras. Nesse segundo volume, que é a sua continuação, que foi dada, se não me engano, foi em 1975. E esse livro vai continuar a história de Don Quixote, porque no primeiro volume a gente termina com ele com alguns probleminhas e tudo mais, sabe? Tipo assim, ele voltou para o lugar que ele estava e enfim parou aí a jornada do famoso Don Quixote. Bem, chegamos aqui nesse segundo volume, ele vai voltar a ter suas novas aventuras. As novas aventuras são muito loucas e ele vai se encontrando com pessoas que sabem realmente da história dele. Sabe aquele famoso caso de você chegar e saber que alguém sabe sobre você? Exatamente. E é nesse ponto que esse livro aqui vai te tomar. Don Quixote, nesse livro, oficialmente, vai ser uma pessoa mais usada do que tentando ser um próprio cavaleiro. Por quê, galera? Como as pessoas já conheciam a história dele, no caso, aqui ele vai saber que uma tal pessoa, um tal escritor, escreveu sua história e espalhou para todo mundo, então todo mundo já conhece Don Quixote e se usa disso para entender a loucura dele ou abusar da loucura dele. Claro, até zombar. Ele vai chegar em lugares que todo mundo conhece ele e ao mesmo tempo pessoas que querem fazer mal a ele. Então acaba que ele se... aquela coisa de... não vai dar muito certo isso daí, não é mesmo? Em relação ao conteúdo do livro, o Don Quixote ele vai enfrentar novos desafios, ele vai se enfiar em enrascada, porque senão não seria Don Quixote, não é mesmo? Mas esse livro ele deixou um pouquinho a desejar em algumas partes. Por que eu estou falando que ele deixou um pouquinho a desejar, gente? Porque é o seguinte, quando um livro tem um fim e você fala assim, nossa, aquele fim tá ok, eu sei que pode ser que hajam outras aventuras, mas tem um fim ok, beleza, dá pra concluir com aquele fim. Mas não, Cervantes ele quis continuar essa história, né, de um bom tempo depois, mas, enfim, ficou uma coisa mais abusiva pro Don Quixote do que necessariamente ele ficou um personagem mais forte do que ele já era, o mais louco e que contentava a gente com a loucura dele. Ele era um personagem, pelo menos no primeiro livro, que a gente se conseguia querer abraçar, sabe, assim, mano, tá bom que ele tem a loucura dele, mas é tão interessante ver isso, sabe? E nesse segundo livro não é assim. O segundo livro, ele deixa um pouquinho a desejar nessa parte, e Don Quixote começa a passear por lugares que até então ele provavelmente passaria, mas que não agiria da mesma forma que agiu. Ele conhece pessoas novas, conhece reinos novos, ele vai conhecer mais pro meio, quase pro final, ele vai conhecer um rei e uma rainha e eles se utilizam dele pra zombar. Gente, isso é muito chato num livro, porque, poxa, mano, cria todo um personagem bom, todo um personagem que você se sente firme, se sente querendo fazer parte desse personagem. E eles acabam simplesmente zombando do personagem, tipo, por ele ter uma loucura XYZ. E, enfim, o Sancho Panza acaba também se ferrando um pouco. Por quê? Vou falar pra vocês. Ele acaba sendo tomado como, tipo, um deusinho, né? E que tudo que o Don Quixote precisa pra resolver o problema dele, que era de ver a Dulcinea, que nesse começo de livro ele vai conhecer uma pessoa, e essa pessoa é uma camponesa, e ele fala, o Sancho fala pra ele que ela que foi enfeitiçada, Dulcinea e tudo mais, e infelizmente nesse momento as pessoas sabendo disso, elas vão se utilizar disso pra punir o próprio Sancho.
Eu sei que o Sancho mesmo que disse, mas era porque o Sancho não tinha como entregar realmente pra Dulcinea. A gente, nesse livro, também não vai conhecer a Dulcinea e não vamos saber quem é a tal Dulcinea, sendo que, aparentemente, é uma simples criação da mente do Don Quixote. Enfim, como é uma criação, obviamente não vai existir. Então o Sancho dava um pouco de alimento para eles poderem andar, para poderem aproveitar essa passagem aí. Mas tem pessoas ruins. Esse livro é muito cheio de pessoas ruins, mas tem claramente as pessoas muito boas. Então a gente fica naquela de, velho, por que, sabe? Às vezes, se tivesse terminado somente no primeiro livro, seria a melhor fase. Talvez. Eu acho que esse daqui foi um pouco mais difícil de se digerir, porque eu fui uma pessoa que demorou muito pra completar esse livro. E eu juro pra vocês, demorei muito, muito mesmo. Foi uma questão de quase um ano pra ler um livro desse. E não era o objetivo de ler em tanto tempo, sabe? Não era pra ser uma coisa tão difícil de deglutir, de conseguir andar. Por isso, eu deixei esse livro com 4 estrelas no Scooby. Não dei 5, ele é ótimo, é um bom livro, mas por conta desses quesitos pequenos aí, a diagramação tá boa, a letra tá ok, mas além da dificuldade das palavras, essa coisa mais chata que impede o Don Quixote de ser ele mesmo, não fica uma coisa muito legal, e por não ficar uma coisa legal, eu tirei 1 estrela, porque eu achei isso um ponto bem negativo em relação a toda a trama, tá? O primeiro livro eu amei demais. Foi um puta de um livro que você fala, meu, que foda, sabe? E chegou nesse e acabou acontecendo isso, esse infortúnio, e não ficou legal. Mas enfim, né, galera? Nem todo mundo vai gostar, algumas pessoas podem adorar, tá? Não deixo isso em fechado, vocês podem experimentar, leiam, se divirtam. Gente, Don Quixote é legal, é bacana. Mas infelizmente o segundo volume, por mais de ter suas quase 700 páginas, ele foi um livro muito lento e não tão aproveitável como o primeiro. Bem, galera, eu espero realmente que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar aquele joinha, de se inscrever no canal, de seguir todas as nossas redes sociais aí. E, claro, não se esqueça de ativar o sininho para os próximos vídeos. Beijinhos e até a próxima. Tchau, tchau.